Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui gravando um vídeo. Vamos falar agora de uma operação que é muito comum a gente utilizar, que a gente chama de aninhamento. Aninhamento de comandos, tá bom? Então aninhar, o termo aninhamento vem de ninho, né? Imagina um ninho e aí você coloca um ninho dentro do outro, né? Algo dentro do outro ali. Então isso a gente chama de aninhamento. Então olha só uma situação que a gente pode ter aqui, ó, valor é igual a 10, vamos declarar isso aqui em valor. Então a gente tem aqui a variável valor, valor é igual a 10, tá? Sempre, aí é uma coisa que vocês precisam assimilar, tá bom? Sempre que eu puder colocar um valor, sempre que aparecer um valor, no lugar do valor, o que eu posso colocar? Eu posso colocar um valor, eu poderia colocar uma outra variável, vamos supor que eu tenho aqui uma variável, sei lá, valor 2, e essa variável vale 10. Aonde aparece um número, pode também aparecer uma outra variável, certo? Então eu poderia ter isso aqui. Eu também posso ter o quê? Eu posso ter uma expressão matemática. Então eu poderia ter algo desse tipo aqui. Certo? E eu poderia também ter a mistura de comandos. Por exemplo, a gente falou do comando ABS, né? Vamos imaginar que isso aqui seria, a gente teria aqui uma subtração. Bom, isso aqui, às vezes pode ser que dê um número negativo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o aninhamento. Então eu posso vir aqui, ó, valor é igual a ABS, abre e fecha parênteses, e aí eu vou colocar esse comando aqui dentro. Então o que a gente está fazendo? A gente está aninhando, tá vendo? Ó, aqui, ó, imagina que o ABS é um comando como se fosse um ninho. E aí eu vou colocar uma outra coisa, um outro ninho dentro do ABS. Então eu vou colocar uma expressão, tá bom? Então eu posso ter um comando dentro de outro comando, tá? Nesse caso aqui é uma operação matemática, uma operação aritmética, colocando aqui dentro do ABS, tá bom? Mas o que a gente poderia ter? Antes de eu explicar o próximo caso, então isso aqui é possível, tá? Todos esses cenários são possíveis. Aonde vai um valor, aonde pode ir um valor sozinho, pode ir também uma variável, pode ir uma expressão matemática ou pode ir um comando, tá bom? No caso do printf, vamos supor que a gente quisesse imprimir algo na tela. Então printf, vamos colocar aqui um %d. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó, e colocar valor, já que valor agora está dentro de uma variável, certo? Então eu vou vir aqui, ó, deixa eu comentar esse código aqui. Então se a gente executar isso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 16, que foi, deixa eu ver, não, aqui ele ficou maluco porque a gente colocou, deixa eu ver aqui, %d valor. A gente não colocou nada dentro de valor aqui, deixa eu colocar um valor qualquer aqui, 56, tá bom? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai imprimir o número 50. Ah, tá. Na verdade, o que eu queria fazer era isso aqui, ó. Era valor. Essa aqui é o que eu não queria. Beleza. Então, eu quero valor 2 menos 10. Tá bom, pode ser, menos 10. Então, vamos rodar aqui. Então, a gente vai ter ali, ó, o resultado 0. Valor 2 é 10, 10 menos 10, 0. Ok? Vamos colocar um outro valor aqui, sei lá, o valor 2. Vamos executar. A gente vai ter aqui o resultado 8, tudo bem? Mas e se você não quisesse guardar essa informação na variável valor? Eu não preciso, vamos supor que para este programa aqui, eu não preciso guardar isso dentro de uma variável valor, eu só quero mostrar na tela, ok? Então não teria necessidade de a gente armazenar isso numa variável, tá bom? Então o que a gente poderia fazer? Eu poderia pegar este comando aqui, ó, vou tirar ele daqui, vou simplesmente recortar. E aonde vai uma variável? O que eu falei? Aonde vai uma variável pode ir um valor, pode ir uma variável, pode ir uma expressão matemática, ok? Nesse caso A e B não existe, mas seria valor 1 e valor 2. Ou a gente pode ter um comando que devolva um resultado, tá? Sempre aí a gente tem que ter comandos que vão devolver resultados. Na sequência a gente vai ver a diferença de comandos que devolvem um resultado e comandos que não devolvem um resultado. Então no caso o ABS é um comando que vai te devolver um resultado, ou seja, ele vai pegar um cálculo matemático ou uma variável, ok? Ou um conteúdo que está negativo e vai converter para positivo. Então nesse caso aqui, ó, o que a gente fez? Ó, note que esse parênteses aqui, ó, esse parênteses, ele é o parênteses que está fechando esse de cá, tá bom? Esse parênteses aqui, ó, é o parênteses do ABS, certo? E esse parênteses daqui é o parênteses da expressão matemática, tá bom? Nesse caso aqui, como só tem isso aqui, aí eu posso tirar esse aqui, tá? Eu posso tirar isso aqui, tá? Mas aí eu preciso ter esse parênteses e preciso ter este parênteses que
é a sintaxe dos comandos. Então o printf tem a sintaxe dele e o ABS tem a sintaxe dele. Então para que seja um aninhamento, olha só o que a gente tem que fazer. Eu tenho que colocar aqui, não tem? Se o ABS é tudo isso aqui, então o que eu faço? Eu trago para cá, coloco aqui dentro. Então eu estou aninhando, colocando um comando dentro do outro. Então note que isso é perfeitamente possível. Se a gente executar aqui agora, a gente vai ter aqui 8, que foi valor 2, que é 10 menos 2. Então, nesse caso aqui, não iria dar negativo, né? Mas vamos supor que eu fizesse aqui 20. Agora vai ser 10, que é o valor 2, menos 20. Vai dar o valor positivo. Por que deu positivo? Porque eu usei o comando ABS. Se eu tiro o ABS aqui, ó, tiro ele, só para a gente ver, o que a gente vai ter? Resultado negativo. Então, se eu não quero esse resultado negativo, eu posso englobar, eu posso aninhar a expressão matemática que eu quero aqui com um comando ABS. E aí, por sua vez, o comando ABS ele não é um comando que devolve um resultado, ele vai pegar uma informação, vai calcular e vai produzir um resultado. Aí esse resultado do ABS vai ser colocado no lugar de onde ele está. Então, o que vocês têm que entender é que o computador sempre executa aquilo que está mais dentro dos parênteses. Então tem um parênteses abrindo aqui e um parênteses fechando. Então significa que ele vai fazer primeiro esse cálculo. Esse cálculo, nessa situação aqui, ele vai produzir o valor menos 10. Então aí ele joga o menos 10 no lugar da expressão que ele calculou. Aí depois tem o parênteses do ABS. Aí o que ele faz? ABS menos 10, ele vai converter para 10. E aí o print vem e imprime o resultado 10. Então é assim que funciona, é assim que o computador funciona quando a gente tem comandos aninhados. Ele vai sempre executando de dentro para fora. Ele vai executando aquilo que está mais interno para fora. E vai substituindo os valores. Então, automaticamente ele calcula isso, joga para o ABS calcula e joga para o printf. E aí então a gente tem um resultado na tela. Tá? Então, se eu não quisesse armazenar isso aqui numa variável, tá? Coloco numa variável chamada resultado. Declaro essa variável resultado. Para depois eu jogar isso na tela, colocando o resultado aqui, eu posso simplesmente fazer uma substituição, posso fazer um aninhamento, tudo bem? Por que isso é importante? Porque vocês, à medida com que vocês evoluírem na programação, vocês vão começar a se envolver com conceitos de programação que você às vezes vai tentar economizar memória, ou às vezes você vai tentar economizar processador. Então o que acontece? Todas as vezes que você cria uma variável, tecnicamente você está ocupando um espaço da memória para poder guardar aquela informação ali, tudo bem? Quando você faz essa operação aqui, você está deixando de utilizar uma variável, e aí todas as vezes que você deixa de utilizar uma variável ali, tecnicamente você está reduzindo ali o consumo de memória que o seu programa vai utilizar. Então tem determinadas situações que a gente precisa construir programas mais, vamos falar assim, mais otimizados, que vão ocupar uma quantidade menor de memória, tudo bem? Mas isso já é algo mais avançado, mas aí eu só estou explicando isso aqui para vocês entenderem o porquê que talvez faria sentido a gente aninhar esse comando aqui e não ter que jogar dentro de uma variável, tá bom? Mas o ponto principal aqui é não ter que criar essa variável, né? Então, se você precisa só desse resultado na tela, você faz isso. Agora, se você precisasse desse comando mais abaixo, vamos supor que lá na linha 30, você executou um monte de comando, na linha 19, 20, 21, 22, tem um monte de comando, e chegou lá na linha 30, você precisa de novo daquele resultado, do ABS valor 2 menos 20, aí como aqui você não guardou numa variável, o que você teria que fazer? Lá embaixo você teria que calcular de novo. Você teria que vir aqui e fazer o cálculo de novo para você ter esse resultado. Se você não quer fazer isso de novo, aí neste caso faria sentido você criar uma variável, int resultado, ok? Guarda este cálculo na variável resultado, e aí depois aqui você utiliza resultado, você não tem que fazer o cálculo de novo, porque se você colocar, se você deixar desse jeito, o que vai acontecer? A gente vai estar usando o processador de maneira desnecessária, porque o processador vai fazer esse cálculo de novo, ok? Então a gente vem aqui, coloca a variável e lá embaixo, na hora que você precisar, você simplesmente, ao invés de colocar o cálculo de novo, você vai colocar a variável resultado para obter a informação que está gravada nessa variável. Então aqui eu poderia dar, por exemplo, sei lá, int x é igual a resultado. Tá? Aqui eu estou fazendo int x nesse lugar, pessoal, mas é recomendado as variáveis sempre ficar no início. Tá? Então deixa eu fazer aqui int x. É para uma questão de organização, tá? Para você saber todas as variáveis que você está usando no seu programa, você vai para o começo do seu programa ali que você vai ver. É mais fácil do que você ficar procurando no meio do código, tá bom? Então se eu tivesse aqui dentro, ó, nesse intervalo, um monte de comandos,
e aqui eu precisasse de novo do valor de resultado, eu já teria o valor aqui sem nenhum problema para fazer um outro cálculo. Por exemplo, resultado mais 15. Eu poderia fazer isso sem problema, porque o conteúdo estava gravado na variável resultado, tá bom? Então, se está gravado na variável resultado, eu simplesmente resultado mais 15. Se não tivesse gravado na variável resultado, que era o caso que estava antes, que era esse caso aqui, ó, vamos supor que eu não gravei na variável, e eu quero fazer o resultado disso aqui mais 15, aí eu tenho que repetir de novo, eu tenho que escrever isso de novo, ok? Então, dependendo da situação, às vezes é melhor você declarar uma variável e guardar esse valor na variável, tá bom? Então, essa questão de alinhamento, ela é muito importante, porque vai ser muito comum da gente fazer alinhamento de código. E para entender o alinhamento, é só entender que vai ser executado o mais interno, o parênteses mais internos. Executou o parênteses mais internos, depois é executado o mais externo, depois o mais externo e assim sucessivamente. O mais externo não, né? É o próximo. Então eu pego o mais interno, executo, depois pego o próximo, depois pego o próximo, depois pego o próximo, tá bom? Beleza? Então fica a dica aí das operações de alinhamento e se tiver dúvida, volta, assiste o vídeo de novo. Se não ficou claro, pode deixar um comentário no vídeo aí que a gente coloca outras explicações, tá bom? Abraço, até mais.